Durante essa semana nós vamos estudar o tema do remanescente e hoje nós especificamente entraremos no tema e vamos seguir algumas pistas. Ontem mencionei e hoje repito, nem o orgulho nem a ignorância. O orgulho, interpretando este tema indevidamente, leva ao exclusivismo. A ignorância, à perda de identidade. E a gente precisa reconhecer esse assunto na história. E hoje nós vamos dar uma fundamentação histórica ao tema do remanescente. A revelação bíblica, ela se dá na história. O plano da salvação se desenrola na história. A profecia acontece na história. Pois o tema do remanescente também vai da mesma forma. E na noite de hoje a gente vai precisar identificar na narrativa bíblica este conceito e como ele se desenrola no curso da história. Esse não deveria ser um tema desconhecido ou ignorado pelos estudiosos bíblicos. Mencionei ontem Gerd Hazel, ele diz que o tema do remanescente percorre a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse como um fio vermelho. Se a gente for analisar a palavra remanescente, etimologicamente, nós temos 6 raízes na Bíblia, elas dão origem a dezenas de palavras, uma é mais explorada do que outras, mas nós nem precisamos recorrer ao original para a gente poder entender esse assunto. Então, não vou nem cansá-los aqui com palavras em hebraico na noite de hoje. Mas eu vou pedir para você abrir sua Bíblia, nós vamos começar no livro de Gênesis e vamos ao capítulo 7. Alguns textos vamos explorar no livro de Gênesis. Nós vamos ao capítulo 7 e dali vamos partir. Tendo encontrado, vou pedir para você inclinar a sua cabeça. Vamos orar a Deus mais uma vez. Amantíssimo Deus e Pai Celestial, nós tiramos as nossas sandálias agora, nesse instante, e humildemente pedimos o Teu auxílio, porque precisamos compreender o tema desta noite, que vai nos ajudar a perseguir outras pistas ao longo de toda a semana. Este é um tema importante e isso vai ficar evidente a todos nós ao longo dos próximos dias. Mas hoje é importante. E ao abrirmos a Tua palavra, reconhecemos as nossas limitações e pedimos que o Teu Espírito tenha plena liberdade para trabalhar aqui entre nós. Que os Teus anjos se movimentem, que tragam do Teu trono aquilo que o Senhor deseja conceder às Suas criaturas. E que tenhamos uma percepção de Tua presença, que o nosso coração se envolva pela Tua influência, que a gente tenha um coração humilde e que o Senhor nos dê discernimento para a gente poder compreender o tema da noite de hoje. Por favor, Pai, ouve a nossa oração. Não é porque a gente merece, mas é porque a gente precisa. E o Senhor é um Pai compassivo que tem prazer em atender as Suas criaturas. Por favor, é em nome de Jesus que oramos. Amém. Na minha versão eu leio: assim foram exterminados, verso 23 do capítulo 7 de Gênesis. Foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Meus irmãos, a Bíblia deixa claro que Noé foi um homem justo no meio da sua geração. Se você observar o verso 9 do capítulo anterior de Gênesis, o capítulo 6, diz que ao contrário de tudo e de todos, Noé andava com Deus. Essa é a expressão do verso 9 do capítulo 6. No capítulo 7, verso 1, você vai ver 2 adjetivos. Ele é chamado de justo e de íntegro. No verso 22 do capítulo 6 de Gênesis, você vai ver uma declaração que Deus fez com ele um concerto, uma aliança, um pacto. E no verso 18 eu leio assim:
Contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Noé e a sua família creram numa verdade praticamente ignorada por aquela geração. É o que nós chamamos, no desdobramento da história, como verdade presente. Verdade presente é a verdade que é colocada como um teste para uma determinada geração, para uma geração específica. E para a geração de Noé, a verdade presente consistia de que o mundo seria destruído por um dilúvio. Essa mensagem estranha, diferente, pouco provável, formava os contornos da identificação de Noé como um remanescente de Deus. Deu no que deu, você conhece a história. Conforme anunciado, a terra foi destruída por uma inundação de proporção singular, global. O planeta inteiro ficou debaixo d'água. E algum tempo depois do dilúvio, porém, Noé, mesmo tendo sido chamado de justo, íntegro, de tendo sido alguém temente a Deus no meio de uma geração corrupta, Noé protagoniza um episódio extremamente constrangedor. Você conhece um pouquinho a Bíblia, você deve saber. Sob o efeito do vinho, ele fica nu diante dos seus filhos, e um deles, eram 3, agiu com uma presunção muito irreverente. E nesse episódio, em que sob o efeito do vinho, ele dá esse show horroroso, fica evidente que o justo Noé, o corajoso remanescente, também estava sujeito a quedas e falhas. A postura desse filho irreverente, que nós conhecemos como Cã, ou Cão em algumas versões, nesse episódio, nas palavras da serva do Senhor, ela diz que este filho revela a impiedade e a baixeza do seu caráter. E ele perdeu a sua reverência filial já há bastante tempo. Isso foi apenas uma manifestação. Essa semana nós vamos perceber que o remanescente, ele tem problemas e tem imperfeições. E que Noé profetizou que a sua descendência, a descendência do seu filho do meio, esse aí, levaria consigo uma maldição. Embora ele tivesse coisas boas para dizer sobre os outros 2 filhos, o que a gente vê no restante do relato bíblico é que mesmo esses 2 filhos, eles também acabaram apostatando. Fazer parte do remanescente não é algo que você conquista por herança, ou por casamento, ou por associação familiar. Ser de sangue remanescente não significa que a pessoa é um remanescente. Por mais justo que Noé tivesse sido, isso não passaria automaticamente para os seus filhos, para a sua família. Dê um salto, fique aí mais ou menos com essa página marcada, mas dê um salto até o livro de Ezequiel, por favor. O capítulo 14. Vou chamar a sua atenção a 2 versos no capítulo 14 de Ezequiel. O verso 14 e o verso 18. Ezequiel 14, 14 e depois o 18. Ainda que estivessem no meio estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Verso 18. Ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem seus filhos, nem as suas filhas, eles as livrariam, mas somente eles ficariam livres. A esposa, os 3 filhos e as noras de Noé tiveram que escolher por escolha própria, diferente, por exemplo, da família de Ló, que preferiu permanecer em Sodoma. Eles tiveram que escolher entrar na arca. Não foram arrastados lá para dentro. E a justiça e a integridade de Noé não poderia ser passado para os seus filhos. Eles teriam que tomar suas próprias escolhas. E o profeta Ezequiel diz, num contexto onde Jerusalém seria destruída, que homens justos não poderiam transferir isso à sua família, a menos que eles escolhessem fazer a coisa certa. É possível que nessa noite aqui eu esteja falando para algumas pessoas tementes a Deus, e vocês sabem, a fé que você tem não passa automaticamente para os seus filhos, eles precisam desenvolver a fé deles. E nós estamos carecas de saber que salvação é um negócio o quê? Individual. Porém, a maioria dos descendentes do justo Noé escolheu se rebelar contra Deus. E a gente vê isso nitidamente, por exemplo, na construção daquela torre. Esses são os descendentes de Noé.
e você tem aí uma apostasia quase que generalizada. Então, apesar das palavras proféticas de Noé, especificamente em relação ao seu filho Sem, que foi, quem sabe, o mais fiel dos três, palavras positivas, lá no capítulo 9 de Gênesis ele diz: bendito seja o Deus de Sem. Você deve lembrar disso. A descendência deste homem também apostatou semelhante aos seus outros dois irmãos. Mas um descendente de Sem, resolveu ser fiel a Deus. Porém, ainda que Deus tivesse encontrado um descendente entre eles, para que Deus pudesse executar seu plano, ele disse para esse descendente de Sem: ei, você precisa sair de casa e você precisa sair da terra da tua família. Você lembra disso? Vá até o capítulo 12 de Gênesis. Nós estamos falando de quem? De Abraão. É um descendente dos filhos de Noé. O verso 1 do capítulo 12 diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. A sua família já havia absorvido parte da idolatria. Sendo um dos únicos ou últimos seguidores, o Deus de Sem, Abraão começa agora um novo remanescente. Ele precisou deixar a casa dos seus pais, porque, como eu mencionei, a idolatria já havia penetrado ali. Mas Abraão foi fiel entre os infiéis, ele foi puro entre os impuros. E no meio de um mundo que adorava formas de pau, pedra, metal, Abraão desfrutou de longe a maior luz de sua geração. Jeová era o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e esta era a verdade presente de sua geração. E em resposta à sua fidelidade, Deus diz: eu tenho um plano, vou começar com você um projeto, mas eu preciso que você saia do meio da idolatria da sua casa e da sua família. Apesar das suas faltas, nós conhecemos muito bem alguns dos deslizes de Abraão. Ele manteve uma relação com o Senhor no meio de um mundo que não tinha nenhuma relação com o Senhor. A fé de Abraão não seria passada automaticamente também à sua descendência, à semelhança do que aconteceu com Noé. E aí eu digo a você, qualquer pessoa que tenha nascido numa família ou numa igreja de fé e postura remanescente, só vai permanecer se nascer de novo nessa fé, porque isso não é passado de pai para filho, e isso não tem nada que ver com o nome do livro da igreja. É a vida e a postura, e não apenas a profissão de fé. E o que você vê na descendência de Abraão é algo muito semelhante a isso. A promessa que foi feita ao patriarca se cumpriria através da sua descendência. Então Isaac acaba preservando a verdadeira fé no meio dos pagãos e dos idólatras. Em contraste com um outro filho de Abraão, Ismael, que não serviu e nem adorou a Deus. Isaac teria que escolher cooperar de maneira que o Senhor pudesse cumprir as suas promessas através dele, mas a escolha tinha que ser dele, assim como a escolha foi de Ismael, que disse: não, eu quero tocar minha vida do meu jeito. Isaac deveria obedecer, e obedeceu. E aquele episódio no Moriá denota que ele confiou na fé do seu pai e no Deus de seu pai. Você sabe, ele poderia ter descido correndo de lá dizendo: meu pai ficou doido, mas não. Ele confiou na fé do seu pai e no Deus de seu pai. Assim o Senhor renovou com Isaac as promessas que ele fez a Abraão. E esse privilégio também não passou automaticamente aos seus dois filhos. E ele foi pai de gêmeos. Você lembra o nome dos seus dois filhos? Esaú e Jacó. Seus dois filhos gêmeos deram origem a duas grandes nações. Uma delas, vindas de Esaú, deu origem a um povo pagão. A outra, através de Jacó, preservou a linhagem do remanescente. E a pergunta é: qual a diferença entre os dois filhos? Esaú, o herdeiro original ou natural da primogenitura, porque foi o primeiro a nascer, ele tratou com desprezo ao vender o seu direito por um prato de comida. Ele escolhe deliberadamente não servir a Deus. Esaú era um fanfarrão. E quando ele percebeu que a bênção havia sido conferida a Jacó, ele se desesperou. Mas a preocupação maior de Esaú não tinha que ver com o pacto, a aliança ou as questões espirituais. O negócio dele era a herança, o negócio dele era o dinheiro, a herança material, não a espiritual. Por outro lado, Jacó, sensível, ainda que tivesse por fraude recebido a bênção, ele parecia estar mais interessado nas promessas feitas ao seu avô e confirmadas ao seu pai.
As suas ações demonstravam como ele apreciava as coisas espirituais. E o erro que cometeu pela fraude lhe custou anos de profunda angústia. Jacó se arrependeu profundamente do ato, e a sua vida demonstrou a sua determinação em seguir a Jeová na construção de cada altar que fazia nos seus acampamentos. E apesar de todas as consequências negativas do seu ato de engano, ele foi um homem fiel a Deus. Meus irmãos, Esaú desprezou as bênçãos de Deus por um prato de comida no meio do seu cansaço, depois de um período infrutífero de trabalho. Jacó, por sua vez, lutou a noite inteira com o Senhor até a exaustão para não perder tal bênção. Não te deixarei ir, se não me abençoares. Não se admire de Esaú não ter herdado as promessas, e não se admire de Jacó ter sido o herdeiro do seu pai e do seu avô. A postura e o tipo de vida que eles levaram foi o que determinou quem seria, ou quem daria sequência à linhagem do remanescente. Pois bem, Jacó teve 12 filhos. E no episódio dramático narrado na segunda metade do livro de Gênesis, na história de José, você vê a sequência desta linha. Você vê, por exemplo, que no capítulo 45, eu vou pedir para você dar uma espiada lá, no verso 7, José, ele inclusive usa uma expressão chave para nós durante essa semana. O tema do remanescente aparece nesse contexto. E depois de ter colocado à prova os seus irmãos, ele se dá a conhecer e faz a seguinte declaração. Verso 7 do capítulo 45 de Gênesis: Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Sem dúvida alguma, os irmãos de José cometeram uma violência contra ele. Quando você lê essa história, você fica agoniado. Parece um daqueles dramas, aquelas novelas onde o bonzinho só se dá mal. Como poderiam estes homens, os filhos de Jacó, serem chamados de remanescente? Na estratégia de José para testá-los, fica evidente que apesar dos seus erros, os seus irmãos tinham amadurecido e desenvolvido o caráter e se arrependido. Vocês devem lembrar que quando foram jogados na prisão, eles se censuraram, dizendo: isso aí é porque a gente fez aquele mal contra José, e ele clamava de dentro do poço e nós não o ouvimos. Quando o Benjamim é trazido e o teste é feito, eles dão mais comida para Benjamim, eles se insinuam de certa maneira a prender Benjamim. E a postura dos irmãos em defender o caçula, em tentar poupar o seu pai do sofrimento, em tentar ficar no lugar de Benjamim, dizendo: por favor, esse menino precisa voltar para o pai, eu fico aqui, eu sou o fiador. E quando ele recebe a comida mais do que os irmãos, José, eles sem saberem que José poderia ouvi-los, eles não ficam ali enciumados ou invejados, porque eles haviam passado por um processo de conversão. Eles haviam amadurecido. Depois disso, José traz a família inteira para morar no Egito, onde eles sobreviveram à fome, você sabe disso. Essa família remanescente, que caminhava sozinha na verdade presente de que Deus era o Criador, enquanto o resto do planeta adorava deuses falsos, esta família se torna a nação de Israel. No Sinai, 400 anos mais tarde, eles entram em concerto com Deus, semelhante ao que Deus tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó. Mas agora, esse concerto no Sinai concretizava as promessas de Deus aos patriarcas, de que a sua semente se tornaria uma grande nação. Eles chegaram 70 pessoas no Egito e 4 gerações depois, ou 400 anos depois, saíram de lá quase 2 milhões de pessoas, ou em torno disso. Agora, diferente das conversas pessoais, Deus falando com um patriarca, agora as promessas se estendiam a uma nação inteira, e não apenas a um núcleo familiar. Então eu vou pedir para você ir um pouquinho mais à frente no capítulo 19 de Êxodo, porque este texto retrata a aliança que eles fizeram com o Senhor.
Se me obedecerem fielmente, versos 5 e 6 do capítulo 19 de Êxodo, e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Repare aqui, Deus está fazendo uma distinção em Israel entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. E essas são as palavras que você dirá aos israelitas. A Bíblia dá destaque a Israel. A sua história está no centro do Antigo e parte do Novo Testamento. Contudo, a nação em si foi sempre uma entidade muito pequena lá no Oriente. Do ponto de vista histórico, Israel não merece tanta relevância e protagonismo. A Palestina representa uma faixinha de terra lá naquele território no Oriente Médio. O período da história israelita e judaica antigas representa apenas um pequeno fragmento de um longo período de história da antiga civilização no Antigo Oriente Médio. Para começar, os hebreus chegaram muito tarde naquela região. Havia uma dúzia de dinastias egípcias que já haviam subido ao trono e caído antes de Abraão entrar no cenário da história. Na altura em que a nação hebreia nasceu, a grande pirâmide do Egito já tinha quase 1000 anos. Outra coisa, Israel era um lugar relativamente pouco habitado comparado com os impérios ao seu redor, Babilônia, Egito. A população deles era muito mais numerosa do que os israelitas. Multidões reunidas em todas as entidades pagãs do Antigo Oriente Médio tornavam o povinho judeu um negocinho de nada perdido no meio do nada. Israel também era pequeno geograficamente em relação aos grandes poderes do Antigo Oriente Médio. Os mapas demonstram, mesmo no apogeu, na época de Davi e Salomão, era apenas aquela faixinha de nada ali, espremidos entre o mar Mediterrâneo e o Rio Jordão, com o Mar da Galileia ao sul e o Mar Morto ao sul, o Mar da Galileia ao norte e o Mar Morto ao sul. A Síria, Babilônia, Pérsia, até mesmo o Egito, no seu auge, tinham impérios muito mais vastos do que os judeus em qualquer momento da sua história já tiveram. Finalmente, com exceção de um século, sob a monarquia desses dois reis, Davi e Salomão, eles tiveram ali algum tipo de força militar, mas isso nunca poderia ter sido considerado como uma grande potência militar. Na melhor das hipóteses, Israel era uma potência local, capaz de submeter alguns dos seus vizinhos, ou quem sabe manter à distância um pouquinho o Egito. Em vários momentos da história, especialmente depois da nação ter se separado em 2 reinos, as 10 tribos do norte, as 2 do sul, essa nação foi invadida, pilhada, destruída pelos egípcios, assírios, babilônios, persas, gregos e depois os romanos. Então, gente, a importância de Israel não estava no seu tamanho, na sua população, na sua riqueza geográfica, no seu poder militar. O que tornou Israel o centro da narrativa bíblica foi a sua religião e a verdade que eles possuíam, porque eles não tinham nada de mais e nada de especial comparados aos demais. Apenas Israel aderiu de maneira até meio irregular à fé original que ia até Abraão, Noé e até o início com Adão. Como comunidade, permaneceu como um posto avançado do conhecimento de Deus, durante um tempo em que a verdadeira religião da humanidade era abafada por uma explosão de paganismo e idolatria que cobriu o mundo inteiro com resíduos de superstições e falsos ensinos. Nesse sentido, Israel foi um remanescente entre todas as nações, um restinho de nada no meio de um mundo contaminado que não conhecia o Deus verdadeiro, nem a sua doutrina e que nem tinha relação com ele. Mas como nós veremos ao longo da semana, no meio da idolatria e do politeísmo generalizados, uma pequena nação de ex-escravos, refugiados, sem terra própria, viajantes sem pátria, proclamou uma das ideias mais radicais da antiguidade: ouve, ó Israel, o Deus, o Senhor é único. Deuteronômio capítulo 6. Por mais radical que essa ideia pudesse parecer no Antigo Oriente, essa ideia não era nova. Os hebreus não apareciam com uma coisa nova e inovadora, eles apenas aderiram àquilo que era a ideia mais antiga e original. O politeísmo era novo, mas a ideia de um único Deus não era nova, porque essa é a ideia
original. Guarde isso. O remanescente não inventa moda e não traz nada de novo e de inovador. O remanescente tem como marca prioritária resgatar verdades esquecidas, originais que reportam ao início de todas as coisas. Guarde isso e nós vamos repetir isso durante toda a semana. Agora, infelizmente, desde a fabricação do bezerro de ouro até o apedrejamento de Estevão, 1500 anos depois, o remanescente, infelizmente, nunca viveu à altura das verdades que ele tinha recebido da parte de Deus. O ponto central das Escrituras, especialmente no Antigo Testamento, não é tanto o chamado de Israel para o conserto, mas o seu fracasso em cumprir este chamado. A história bíblica é mais marcada pelas quedas e pelas tentativas de Deus de trazer o povo de volta do que uma vida de retidão em relação a essas verdades. A aceitação das ideias pagãs destruiu a nação durante o período do primeiro templo. Você sabe disso, eles flertavam o tempo inteiro com a idolatria. Quantas vezes os profetas tiveram que avisar sobre o adultério de Israel, se prostituindo com outros deuses, com as culturas vizinhas. Em vez de elevar os pagãos ao nível da fé verdadeira, eles acabavam assimilando as crenças e o comportamento dos próprios pagãos. No livro de Sofonias, no capítulo 1, verso 5, diz: olha, vocês estão dizendo que adoram o Senhor, mas vocês estão falando e invocando Malcã, uma divindade antiga. Alguns israelitas adoravam as estrelas, uma prática que aprenderam com seus vizinhos. Outros misturavam a fé no Senhor com esse Deus amonita, citado por Sofonias. Não é que eles tinham rejeitado completamente a religião de Abraão, Isaque e Jacó. Em vez disso, eles amoldaram a religião de Jeová com o pensamento contemporâneo. Havia um sincretismo entre a religião verdadeira e as culturas que permeavam ali o seu território. Ezequiel, em visão, lá no capítulo 8, ele diz que ele viu mulheres em Jerusalém viradas, chorando para Talmuz, uma outra divindade. No mesmo capítulo, ele diz que haviam outros que adoravam voltados para o sol, dentro do pátio do templo. Ele também viu imagens pintadas nos muros do templo. Capítulo 8 de Ezequiel, e ele condena todas essas práticas. Os israelitas, como eu disse, não tinham abandonado totalmente essa fé original, mas eles apenas assimilavam essas crenças. E olha aqui para mim, não é que muitos abandonam completamente a fé, eles só vão absorvendo conceitos nada bíblicos e nada cristãos, fazendo ali um boneco desajeitado da fé. Os judeus acreditavam, porque eles tinham a verdade presente, porque eles eram o povo especial escolhido por Deus, o remanescente, como eles eram conhecidos, eles imaginavam que só por isso eles seriam um povo único diante de Deus. Jeremias, mais tarde, ele vai dizer que apesar do pecado, de eles estarem comprometidos com os erros, eles vinham ali à porta do templo e gritavam lá no capítulo 7 de Jeremias: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Faziam, pintavam e bordavam, mas imaginavam que apenas indo ali às imediações do edifício do templo e dizendo essas palavras mágicas, o Senhor voltaria para eles com seu favor. Fizessem o que fizessem, eles acreditavam que tinham o templo para salvar a pele deles. E aí, meus irmãos, perversões religiosas em Israel, elas também se traduziam nos seus comportamentos morais e éticos. Vá até o livro de Isaías, por favor, no capítulo 1. Chamo a sua atenção para os versos 5 e 6. Olha o que diz o profeta: toda a cabeça está enferma, todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres. Quando Deus fala com o seu servo, ele diz: o povo inteiro está doente. Não tem absolutamente ninguém aí que consiga traduzir o ideal que eu tenho para a vida deles. Estão completamente doentes. E a expressão que é utilizada é da ponta da cabeça até a planta do pé.
E o que os profetas condenaram nos seus oráculos: homicídios, adultérios, roubo, incesto, opressão, idolatria, fornicação, inveja, orgulho, mentira. Esses são pecados morais e éticos em decorrência da idolatria. E tudo isso foi condenado pelos profetas. Todos os pecados clássicos contra os quais Deus os tinha especialmente avisado, isso tudo proliferou entre eles. E contra isso a voz profética se levantou. Um problema grave que a nação hebreia sofria é uma liderança corrupta, vacilante, inconstante. Depois do reino dividido, eu não sei se você um dia parou para contar, mas houveram 20 reis que reinaram ao norte, as 10 tribos, e 20 que reinaram ao sul, ao todo 40 reis. No reino do norte, nenhum rei prestou, nenhum. Haviam obrigações previstas no concerto, e no reino do norte Deus mandou profeta em cima de profeta, 20 reis, nenhum deles prestou. Ao sul, dos 20, 8, alguns até parcialmente cumpriram as exigências do concerto, mas dos 20, 12 também não prestaram, ou seja, dos 40 reis, apenas 20% passou de certa forma no teste. Alguns deles fizeram lambanças a vida inteira, e no final se arrependeram, mas de um modo geral, foi um fracasso. Uma linha de líderes infiéis e inconversos levou a nação de uma crise a outra, até que a casa inteira ruiu completamente. E você sabe, as 10 tribos do norte foram dizimadas e nunca mais conseguiram se reorganizar. E as do sul foram levadas ao cativeiro com uma dor, uma vergonha e uma desolação horrorosa. Muitos sacerdotes, dirigentes espirituais da nação também apostataram. Sofonias, já mencionei, ele disse no capítulo 3 do seu livro: sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Isaías também falou a respeito de sacerdotes, no capítulo 28 do seu livro, ele diz: eles estão bebendo bebida forte, eles são absorvidos pelo vinho. Sacerdotes embriagados oficiavam no período de apostasia. Você imagina? Ezequiel vai falar contra os pastores. Ai dos pastores, ele diz no capítulo 34 do seu livro, que se apacentam a si mesmos, não apacentam as ovelhas de Deus. Um capítulo inteiro contra os pastores. Os serviços de adoração praticados por Israel também se tornaram inaceitáveis para o Senhor. Malaquias censura estes que traziam ofertas defeituosas. O afastamento da palavra de Deus levou a nação a que se dividisse em 2 reinos e que esporadicamente ainda lutavam entre si, quando eles deveriam ser uma frente única para cumprir a vontade de Deus na proclamação de verdade ao mundo. Não, eles se tornaram uma nação debilitada, cheios de lutas externas e disputas internas, o que os tornou presas fáceis para os seus inimigos. Meus irmãos, depois de séculos de aceitação de práticas pagãs, os judeus não tinham qualquer proteção divina contra os exércitos inimigos. E a pergunta que fica é a seguinte: como um movimento perturbado por tanta dissensão, tanta confusão, tantos conflitos, tantos problemas, tantos pecados, tanta infidelidade, como que ainda assim um povo como esse poderia ser considerado o povo remanescente entre as nações? É a pergunta que fica. E eu pergunto para você também: como poderia uma igreja fria, morta, adormecida e arrogante também ser considerada uma igreja remanescente? Por isso é importante a gente acompanhar o que nós vamos estudar durante essa semana. O remanescente, ouça o que eu vou lhe dizer, como entidade coletiva, o remanescente nunca foi definido exclusivamente pela santidade dos seus membros ou do povo, mas sim pela luz da verdade avançada que eles possuíam. Desde aqueles que entraram no barco com Noé até a reforma protestante, o remanescente coletivo tem sido definido mais pela luz que possuía do que pela santidade e um bom exemplo daqueles que possuíam essa luz. E está aí a história para provar o que eu estou dizendo é verdade. Até a primeira vinda de Cristo, a formação da igreja cristã, por exemplo, Israel tinha uma revelação mais completa do Senhor do que qualquer outra religião. Agora, independente de quão corrupta a nação tinha se tornado,
independente de quão afastado eles estavam da vontade de Deus, tanto sob a apostasia do primeiro templo, quanto o legalismo e a justiça própria do segundo, Israel ainda continuava a ter muito mais luz do que todos os seus vizinhos pagãos. Israel ainda tinha verdade presente, e essa verdade, mais do que qualquer outra coisa, é que definia a sua identidade como povo remanescente de Deus. O mesmo se passa com o adventismo. Independente de quanta hipocrisia haja em nosso meio, independente de quanta apostasia, pecado e decadência possa haver neste movimento, nós temos sido abençoados por uma revelação de Cristo e da verdade presente, mais do que qualquer outra comunidade cristã. Mesmo quando os nossos membros não estão a seguir esta luz, como Israel, eles também não seguiam. Ou que essas verdades não estejam a santificar muitos desse movimento, o mesmo se passava em Israel. Ou que se essas verdades não eram apreciadas, como também não foram em Israel. Ou que os maus e inconversos deem à mensagem uma má reputação em todos os seus sentidos, como também aconteceu em Israel. O fundamento é que o movimento remanescente, tal como o antigo Israel, acaba recebendo muito mais luz do que qualquer outra religião. E essa luz basta para lhe dar o status coletivo de remanescente. Assim foi, na verdade, para o Israel, o remanescente coletivo de Deus no tempo do fim distingue-se não tanto pelos erros que ele evita, mas pelas verdades que ele possui. Meus irmãos, hoje nós pegamos um pequeno recorte, se é que eu posso usar essa palavra. Nós pegamos um recorte, fizemos uma recapitulação apressada de como o conceito de remanescente acaba se estabelecendo entre as nações. Desde o primeiro remanescente, às vésperas do dilúvio e no dilúvio, até a eleição de alguém para que Deus pudesse se revelar através de sua descendência. Em todos os casos citados, o que vemos é Deus revelando-se de forma especial a pessoas, depois a um grupo familiar e depois a uma nação inteira, revelando verdades do plano da salvação para salvar o mundo inteiro. Mas em todos os casos citados, nenhum dos casos citados, as pessoas são marcadas por uma vida completamente santa e isenta de pecado, mas pelas verdades que Deus confiou a eles para que fossem pregadas ao mundo, a verdade presente em cada uma das gerações. Abraão deu mau exemplo, mas ele tinha a verdade e o conhecimento do plano da salvação. Isaque herdou do seu pai por sua fidelidade, diferente do seu irmão Ismael. Jacó, apesar dos seus defeitos, ele seguiu a luz que ele recebeu, diferente do seu irmão Esaú. E assim os seus filhos, que deram origem à grande nação. E você que é um pouquinho familiarizado com as Escrituras, você deve saber que a grande marca deste povo, ao longo da narrativa bíblica, não foi a sua fidelidade a essas verdades, mas a própria verdade que eles possuíam. Meus irmãos, amanhã a gente vai dar uma espiada em como este povo, apesar de toda a verdade que eles possuíam, o que eles foram capazes de fazer quando o próprio Jesus chegou. A verdade distingue o remanescente e, infelizmente, não tanto o estilo de vida que ele leva em relação a essa verdade. Porém, na construção do raciocínio nessa semana, eu e você seremos desafiados a refletir um pouquinho sobre como será antes da volta de Jesus. Qual a lógica que tem imperado e o que Deus prometeu para a última geração antes do retorno de Jesus.
Não compreender esse assunto, eu mencionei, pode nos levar a dois grandes problemas: a um orgulho exclusivista ou a perda de identidade. Nenhum de nós deveria incorrer em qualquer um destes erros. Sabe? Há algum tempo atrás, um ancião de minha igreja foi convidado para pregar num distrito vizinho. E quando o pastor o abordou, ele disse assim, sugerindo: por favor, eu queria que você pregasse, mas eu sugiro que você não pregasse um sermão tão adventista. Por que essa igreja surgiu? Em que contexto ela apareceu? O que ela herdou? Qual o seu papel? Com que objetivo ela foi levantada? Se nós não compreendermos isso, não há razão deste movimento existir. Não haveria razão de ele se distinguir de boa parte dos seus irmãos de fé protestante. Qual a razão? Infelizmente, à semelhança do passado, muitos de nós, ainda que tenhamos luz especial para este tempo, não estamos vivendo à altura desta luz. E como o apóstolo Paulo nos orientou e nos advertiu ontem, nós deveríamos aprender com seu exemplo do passado. O meu estímulo a você, amanhã e ao longo desta semana, é que a gente continue perseguindo as pistas, até que a gente possa compreender exatamente o porquê de nós estarmos aqui e o que nós temos para fazer. Deus há de apelar ao seu coração, não apenas para você ser um conhecedor da verdade bíblica, mas de você viver à altura dela. Nós não podemos ignorar os efeitos santificadores da verdade, porque apenas a profissão de fé, apenas a fé que nós professamos e dizemos aceitar, viver sem obediência, ela não será suficiente quando nós tivermos que prestar conta dos nossos atos. Ismael não precisava ter virado pai de uma nação daquele jeito, nem tampouco Esaú. Israel não precisava ter escorregado do jeito que escorregou. E com o exemplo de todos eles se estabelecendo e sendo trazidos diante dos nossos olhos pelo estudo da palavra de Deus, cair nos mesmos erros que estes homens no passado não seria inteligente da nossa parte. Minha sugestão: se organize para essa semana, faça o esforço de estar aqui cada uma das noites. Eu disse, é um raciocínio que vai sendo construído passo a passo. O assunto não se encerra aqui, mas sem esta base, ficaria muito complicado nós construirmos este raciocínio para o objetivo final desta semana. Eu garanto a você, tenha o seu coração aberto, mantenha-se em oração, para que Deus possa revelar a você a razão da existência deste movimento e porque um dia você foi chamado para fazer parte dele. Há uma razão, e a razão não é porque Deus gosta mais de você do que gosta dos outros. A distinção não é Deus dizendo o seguinte: é esses aqui e não aqueles lá. Eu gosto mais desses aqui, eu gosto desses e não gosto daquele. Não, a distinção se dá. Eu quero estes e não aqueles, mas eu quero estes por causa de todos estes. Abraão, é você e não outro, mas é você por causa de todo mundo. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus quer salvar todo mundo, mas Ele precisou escolher alguns para cumprir um trabalho específico, e é isso que nós vamos entender essa semana. Feche seus olhos, por favor. Pai amado, obrigado porque em Tua palavra, sem nenhuma maquiagem, sem nenhum melhoramento, sem nenhuma tentativa de esconder os reais fatos que marcaram a história do Teu povo, o registro nos apresenta os vacilos,
os desvios, as tolices, os desvaneios, os crimes de reis, sacerdotes, pastores, povo. Isto serve como um alerta. Ainda que tivessem a verdade, ainda que possuíssem profecias e oráculos, ainda que eles dispusessem do teu favor, a história deste povo é marcada mais pela infidelidade do que por qualquer outra coisa. Mas ainda assim, aos trancos e barrancos, a fé e a revelação foi preservada para que pudesse cumprir o seu propósito. Nos ajuda, Senhor, esta semana a entendermos o teu propósito para esta época, para este momento. Por favor, nos dá um coração humilde, nos dá uma mente atenta, e que em cada uma das noites o Senhor se revele a nós de maneira especial. Dá-nos a tua paz, nos despeça com a tua companhia e a proteção dos teus anjos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.